visões de Jeremias. Hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser o guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos começando mais um Evangelho no Lar, nesta quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Pedimos a Deus que encaminhe para este local, para as nossas casas onde nós estamos nesse momento, os seus melhores guardiães, para que possamos ter um momento de reflexão, um momento de evangelização, de concentração, que possamos sair deste momento melhores do que quando entramos. Fazemos então a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu sagrado nome. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita a tua vontade, não a nossa, aqui na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair nas tentações da carne e do espírito, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. O evangelho que eu preparei para nós aqui nesse momento é uma das partes que eu mais gosto, que eu mais amo no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu até gostaria de dizer que na minha casa a gente já terminou a leitura sequencial, né? E agora a gente está fazendo aleatório. Só que o aleatório a gente faz com sorteio. Bota no coração, como
como a Catarina Doutor me ensinou. Bota no coração e pede para Deus falar com a nossa família. Mas aqui agora, nesse momento, eu fiz diferente, porque eu gostaria muito de ler essa parte que se chama, no capítulo 17º, capítulo do Sede Perfeitos, o homem de bem. Então vamos lá. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão por que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si, e para cuidar dos interesses dos outros do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda a ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua à ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência e tem presente esta sentença de Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar ao seu espírito nem aos seus talentos a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode lhe ser tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar
é o de aplicá-lo à satisfação de suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu manto outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhe levantar a moral e não para esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Esse texto, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, me remete a um mais profundo âmago da minha pessoa. Porque a gente faz uma opção de vida, né? Quando eu vou falar, eu acredito estar falando com espíritas, né? Eu, como espírita, a gente faz uma opção de vida quando entra para o espiritismo, né? Para mim foi uma coisa mais ou menos assim. Se eu quero ser hipócrita, eu vou continuar fazendo de conta que sou isso e aquilo. Mas se eu quero fazer a coisa certa, eu vou seguir o espiritismo. Foi, grosso modo, foi mais ou menos isso. Então, o espírita, para mim, é aquele que não mente para si próprio, que quer fazer a coisa certa, né? A gente peca para não ser hipócrita, né? Nós somos aquilo que somos, o contrário da hipocrisia. Mas como é difícil, né, meus irmãos, como é difícil a gente manter no dia a dia da gente, a cada momento, a cada raciocínio, que tu precisa estar sempre colocando o outro em primeiro lugar, renunciando a ti próprio, renunciando aos teus bens materiais, renunciando até a boa convivência familiar, se tu vê um irmão com alguma necessidade. E não vamos falar apenas, meus irmãos, das pessoas despossuídas de bens materiais. Não é só isso. Isso também é importante, né? Mas aquele nosso irmão que está passando por uma dificuldade, nesse momento aqui agora, quem de nós? Agora está até meio proibido, né? Mas a gente poderia, de alguma forma, estar procurando as famílias das vítimas dessa pandemia para dar algum conforto, né? Quem está fazendo isso, né? Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Quem de nós pode dizer que faz isso assim até o fim, até o limite do nosso coração, né? É muito difícil ser um homem de bem. Mas nós não desistimos, nós somos brasileiros e não desistimos nunca, né? Mas então, essa é a lição do Evangelho que eu preparei para hoje, o homem de bem. E aí, na minha casa, o Evangelho no Lar é no domingo, às 8 horas e 15 minutos. E a gente, depois de fazer o Evangelho, a gente também lê esse livro do Bacelli, que é pelo Espírito Irmão José, Vigiai e Orai. E eu também, a gente está lendo agora na sequência, né? Então eu procurei um que eu já tinha lido, que eu gosto muito também e que eu acho que tem a ver com a leitura do Evangelho. Chama-se Críticas a Esmo. Não é crítica a esmo, meus irmãos, é caminho certo. Eu tinha passado. Não te esqueças de que a tua vida toma a direção dos teus passos. O caminho que percorres é o de teus interesses e necessidades. Existem caminhos para os cimos e estradas para o abismo. Acautela-te contra os atalhos, caminhos de aparência tranquila, mas repleto de desilusões.
É penoso recomeçar a jornada depois do longo trecho percorrido. Certifica-te de que estejas no rumo certo. Facilidades extremas são indícios de caminhos sinuosos. Muitas pedras de tropeço são degraus de ascensão, escoras para os teus pés. Não te apresses. Passo a passo, avança sustentando a cruz. Então era isso o nosso evangelho do dia de hoje, né? Agradecemos a Deus por ter permitido que possamos concluir, né, este evangelho no lar. Eu gostaria de dizer que fui desafiado, né, pelo meu querido amigo e irmão Roger Mendes, e fiquei muito feliz de ter sido lembrado e poder estar aqui agora nesse momento, né, fazendo também um desafio. E eu quero dizer que escolhi para desafiar o meu não menos querido amigo e companheiro e irmão, Jonathan Maurício, né? Vamos então, nesse momento, fazer a magnetização das águas, cada uma na sua casa. Deveria ter pelo menos um copo d'água, dá para ver o meu aqui, dá, né? Não dá não. Bom, tá aqui. Vamos pedir a Deus então que coloque dentro dessas águas todos os remédios, todas as energias necessárias para que possamos, ao tomar essas águas, possamos adquirir todos os remédios e todas as energias que nós necessitamos nessa noite para termos uma noite de sono tranquilo, uma noite de sono proveitoso, e que amanhã possamos levantar com bastante energia para mais um dia de luta e de labuta. Vamos também vibrar pelos nossos irmãos, vamos fazer vibrações pelas nossas famílias, vamos pedir a Deus que todos tenhamos boas vibrações neste momento, nesta noite e na semana, no resto de semana que temos. Vamos então fazer a oração final. Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu sagrado nome. Venha a nós o teu reino de amor e de sabedoria. Seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, aqui na terra como em todos os planos habitados. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair nas tentações da carne e do espírito, e livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Encerrando, então, este Evangelho no Lar, gostaria de pedir a Deus que olhe pelos nossos irmãos que estão neste momento acometidos com a pandemia, com a doença provocada pelo novo coronavírus, que estão recolhidos em hospitais, que estão recolhidos nas UTIs. Pedimos forças para eles e a cura dentro das possibilidades de cada um. E pelos nossos irmãos que estão recolhidos nos presídios, que eles possam pensar em suas vidas, que possam se emendar e sair de lá e encontrar um caminho no lado do bem, no lado do homem de bem. E também pelas nossas famílias, pelos nossos irmãos, pelos seres humanos. Pedimos a Deus que tenhamos uma semana bastante proveitosa. Boa noite a todos.